Olá, amados. Aqui é o pastor Israel Silva falando da lição 6 da Escola Dominical, Perseverança e Fé em Tempo de Apostasia. E nessa oportunidade vamos falar da necessidade do crescimento espiritual, vamos falar da necessidade da vigilância espiritual e também vamos falar da necessidade de confiar nas promessas de Deus. É muito importante que você comente, curta, compartilhe, se inscreva no canal, clique no gostei e assista esse vídeo até o final. Eu peço a você que já vem fazendo isso, que continue crendo que Deus há de recompensar essa tua preciosa colaboração para o Reino. A lição 6 da Escola Dominical, Perseverança e Fé em Tempo de Apostasia, apresenta o texto áureo que segue: para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Hebreus, capítulo 6, versículo 12. Comento daqui a pouco, porque esse texto faz parte da leitura recomendada para a classe, que já vamos ler daqui a pouquinho e comentar. Verdade prática. Contra o perigo da apostasia, a palavra de Deus revela a necessidade de ânimo e perseverança de fé. Já vamos adiantando aqui, apostasia é um termo que se refere ao afastamento. Então, empregado na Bíblia, apostasia sempre se refere ao afastamento da fé, ao distanciamento da fé em Cristo Jesus. Então, contra o perigo da apostasia, a palavra de Deus revela a necessidade de ânimo e perseverança. Por óbvio, né? Ânimo, ou seja, se manter firme, e perseverança. Sabendo que mesmo diante das lutas, diante das dificuldades, das adversidades, precisamos perseverar na fé. A leitura bíblica recomendada se encontra em Hebreus capítulo 6, versículos de 1 a 15. Vou ler daqui a pouco, mas antes eu adianto que essa lição, a princípio, quando a gente fez uma seleção desde antes da primeira lição, desse trimestre, a gente não pensava em ministrar essa lição. Então a gente fez um cronograma, porque dada a dificuldade de fazer todas as lições, é muito tempo, muita energia, e essa era uma das que a gente pensou em não fazer. Mas depois, olhando com mais devagar, houve aí um incômodo do Espírito aí para que a gente comentasse essa lição também. Ou, em outra linguagem, provavelmente alguém que está orando muito por estas exposições deve ter aí algo para ouvir da parte de Deus, porque, evidentemente, eu espero ser o canal de Deus para comentar aqui a aula da Escola Dominical, fazendo assim a palavra, ministrando assim a palavra de Deus desta forma. Então, passo a ler e comentar agora Hebreus capítulo 6, versículos de 1 a 15. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Aí a gente já vai comentando, né? Deixando os rudimentos da doutrina, ou seja, rudimentos aqui no sentido de básico. Prossigamos até a perfeição, ou seja, a ideia de crescer na graça, no conhecimento da palavra. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento, ou seja, sem reinventar as doutrinas. Numa linguagem aqui mais acadêmica, sendo ortodoxo, ou seja, não criando, não inventando nada, mantendo as doutrinas como em seu original apresentado pelo Senhor Jesus Cristo principalmente. Aí fala-se de obras mortas e de fé. Arrependimento de obras mortas significa obras que foram feitas em separado da direção de Deus.
Um texto que pode ajudar, Tiago escreve que a fé sem obras é morta. Mas aqui quando fala obras mortas, são obras, porque pelas obras ninguém será salvo, ninguém pode ser salvo. Então, obras, enquanto a pessoa não estiver em Cristo, acaba sendo obras mortas, porque ajuda, sempre será melhor fazer o bem do que fazer o mal. Sempre será melhor fazer o certo do que fazer o errado. Porém, somente as obras serão insuficientes para a salvação. A salvação tem que ser por meio do Senhor Jesus Cristo, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Versículo 2. E da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Isso aqui será bastante explicado. Eu acho que eu posso até ir passando adiante. Nós vamos frisar bem a doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição e do juízo também. Então vamos, versículo 3. E isto faremos se Deus o permitir. Amém. Vamos então para o versículos 4 e 5. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Bom, vamos aqui então já falar alguma coisa sobre isso. É impossível. Então vai dar uma relação aqui de 5 itens. Os que já uma vez foram iluminados. Você pode até repetir a contagem comigo. 1. Provaram o dom celestial. 2. Se tornaram participantes do Espírito. 3. Provaram a boa palavra de Deus. 4. E as virtudes, ou seja, e provaram as virtudes do século futuro. 5. Aí, versículo 6. E recaíram, ou seja, depois de tudo aquilo, recaíram. Nós vamos falar bastante sobre isso. Mas vamos adiantando aqui também. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Ou seja, o escritor aos Hebreus está dizendo que pessoas naquele grau de conhecimento, de vivência das coisas espirituais, se recaírem, são impossíveis de serem renovados para arrependimento. Ou seja, é perda total. Se recair, o termo que eu costumo utilizar, cometimento de pecado grosseiro, será um caminho de ida sem volta. Pois assim quanto a eles, continua o texto, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. De novo crucificam o Senhor Jesus, é isso que o texto quer dizer, e o expõem ao vitupério, ou seja, o expõem à vergonha. Versículo 7. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. O comparativo aqui, talvez a metáfora, seja comparando a terra boa com aqueles que permanecem fiéis até o fim. E a terra que produz espinhos ou abrolhos, né? Abrolhos também são uma espécie de espinhos, né? De árvore danina, né? Aí é comparado àqueles que vão tropeçar, que vão cair no meio do caminho, e no contexto geral, o escritor aos Hebreus está falando daquele que era reconhecidamente conhecedor das grandezas, dos mistérios de Deus, e recaíram. Então, esses que recaíram, ele está colocando nessa condição aqui, ó, da terra que produz espinhos e abrolhos. Continua o versículo dizendo, é reprovada e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Versículo 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Ou seja, foi uma linguagem muito dura até o versículo 8, mas a partir aqui do versículo 9, começa uma palavra mais de edificação, falando exatamente para aqueles que permanecem firmes, que permanecem fiéis. Então, agora, numa linguagem um pouco mais amena, uma linguagem de edificação. Versículo 10. Porque Deus não é injusto, ou seja, Deus é justo, para se esquecer da vossa obra. Deus não é injusto,
que se esqueça da vossa obra, né? E do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Esse versículo quer dizer que Deus há de retribuir a sua justiça perfeita à vossa obra, daqueles que estão servindo a Deus em retidão, e do trabalho do amor que para com o seu nome mostraste. Ou seja, que você mostrou, que você que está me ouvindo, que permanece fiel ao Senhor, pelo que você faz, pela obra de Deus, pela pureza de coração com o que você faz, isso você trará recompensa de Deus para você. Versículo 11. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. A gente vai repetir muito esse termo. Fidelidade até o fim. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, né? Está escrito em Apocalipse. Então, essa tonalidade, ela está bem presente nesse texto aqui, dessa leitura recomendada para a classe. Versículo 12. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Em determinado momento, Paulo escreveu, né? Sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Então, aqui também é uma linguagem, para que sejamos imitadores dos que pela fé e paciência herdam a salvação. Imitadores daqueles que fazem coisas boas, proveitosas, positivas em relação ao Evangelho. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Deus, quando fez a aliança com Abraão, né? Então naquela aliança que Abraão, naquele momento que Abraão disse, Senhor, Deus já tinha dito que farei de você uma grande nação, Abraão, Senhor, mas o herdeiro da minha casa é o meu escravo, eu não tenho filho, não tenho ninguém do meu sangue. Aí o Senhor disse para ele preparar então o que seria o espaço e providenciar os itens para uma aliança. E assim Abraão fez. Então teve ali as aves partidas para ele passar depois entre uma e outra. E então Abraão fez a aliança com Deus. Naquele momento ali, Abraão então ficou ainda mais edificado, porque se ele já confiava no Senhor, se ele já cria em Deus, ainda mais tendo feito uma aliança, ele falou, então realmente tudo se cumprirá, eu não posso desacreditar, não posso fraquejar mais na fé. Versículo 14, dizendo, certamente abençoando te abençoarei, Deus falando para Abraão, e multiplicando te multiplicarei. E o último versículo, e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Ou seja, e assim Abraão, esperando com paciência, alcançou a promessa. O entendimento do tema sugerido nessa lição, perseverança e fé em tempo de apostasia, tal como venho reiterando desde a primeira lição desse trimestre, também requer o entendimento de que o escritor dessa epístola fala especialmente a cristãos judeus que estavam sediados em Roma e que estavam desanimando ou desanimados em relação a Jesus. Também vamos seguir a sugestão do comentarista oficial da lição, abordando esse tema em 3 itens. Falar da necessidade do crescimento espiritual, da necessidade da vigilância espiritual e da necessidade de confiar nas promessas de Deus. Número 1. A necessidade do crescimento espiritual. Sobre isso, há 3 coisas que precisamos dizer. A primeira é, indo além dos rudimentos doutrinários sobre arrependimento e fé. Ou seja, Hebreus capítulo 6, versículo 1, parte integrante da porção bíblica recomendada para a classe. Ensina que o cristão precisa sair do básico da salvação e continuar crescendo espiritualmente, como está escrito em Oséias capítulo 6 e versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A segunda, indo além dos rudimentos doutrinários sobre batismos e imposição de mãos.
Conforme Hebreus capítulo 6, versículo 2, significa dizer que não se deve reeditar ou tentar refazer a doutrina do batismo, e tampouco a da imposição de mãos, pois ambas foram estabelecidas segundo as Escrituras. Sobre a doutrina do batismo, os evangelistas Mateus e Marcos afirmam que o batismo se inicia com João, o Batista, porque batizava, batizando no Rio Jordão, e tendo batizado dessa forma também o Senhor. Se o batismo acontecia às margens do Rio Jordão, torna-se razoável afirmar que o batismo era por imersão, mergulhando-se ou batizando. Mateus capítulo 3, versículos de 4 a 6. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Talvez aqui o mais importante da gente adiantar é que ia ter com ele Jerusalém, ou seja, as pessoas da cidade de Jerusalém. E toda a Judéia, as pessoas da região da Judéia. E toda a província adjacente do Jordão, pessoas de toda a província adjacente ao Jordão. Essas pessoas iam ter com ele, com quem? Com João Batista. E o versículo 6 diz, e eram por ele batizados, por ele João o Batista, batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Mateus capítulo 1, versículos de 4 a 5. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Eu acabei de ler Marcos capítulo 1, versículo de 4 a 5. Agora Mateus capítulo 3, versículos 13 e 16. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. E, versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus. Marcos capítulo 1, versículo 9. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galiléia, foi batizado por João no Rio Jordão. Também quanto à imposição de mãos, importa lembrar que, segundo as Escrituras, o primeiro registro da imposição de mãos se deu quando Jacó, já se chamando Israel, impôs as mãos sobre Efraim e Manassés, seus netos da parte de José. E que a igreja de Antioquia impôs as mãos sobre Saulo e Barnabé. E ainda que Pedro e João impuseram as mãos aos crentes em Samaria, e estes receberam o Espírito Santo. E também que Paulo impôs as mãos aos irmãos de Éfeso para receberem o batismo no Espírito Santo. E que Jesus falou diretamente aos 11 apóstolos sem Judas Iscariotes: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Além disso, Paulo ensina Timóteo a não cometer o erro de impor as mãos em alguém precipitadamente. Gênesis capítulo 48, versículos de 14 a 16. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. Versículo 15. E abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia. O anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Atos capítulo 13, versículos de 1 a 3.
Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Atos capítulo 8, versículos 14, 15 e 17. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Agora estamos em Atos, capítulo 19, versículos de 5 a 7. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Marcos capítulo 16, versículo 18, parte B. E imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Por essa razão, é oportuno lembrar a seriedade desse ato, imposição de mãos, não devendo, portanto, ser ordenado que crianças o façam. A terceira, indo além dos rudimentos doutrinários sobre ressurreição e juízo. Nesse caso, devemos lembrar que a teologia evangélica informa haver a primeira e a segunda ressurreição. Nesse sentido, a primeira ressurreição possui 3 fases, sendo que a primeira fase da primeira ressurreição se deu com Cristo, as primícias dos que dormem. A segunda fase da primeira ressurreição se dará por ocasião do arrebatamento para os que tiverem morrido em Cristo. E ainda haverá a terceira fase da primeira ressurreição, com os fiéis degolados por ocasião da grande tribulação. Quanto ao juízo, o pior de todos será o juízo final, a segunda morte, de onde só se livrará os que fizerem parte da primeira ressurreição, na qual acabamos de meditar. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 20 a 23. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Apocalipse capítulo 20, versículos 4 e 5. E vimos tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Apocalipse capítulo 20, versículos de 11 a 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida.
E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Hebreus capítulo 10, versículos 36 e 37. Porque necessitais de paciência para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. Um poucochinho, algumas traduções, talvez essa aqui seja das mais antigas, né? As mais modernas colocam um pouquinho de tempo. De qualquer forma, a ideia é essa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Hebreus capítulo 12, versículos 28 e 29. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é o fogo consumidor. Número 2. A necessidade da vigilância espiritual. Sobre esse ponto, vamos falar de apostasia à luz de Hebreus, capítulo 6, versículos de 4 a 6, que fez parte de nossa leitura recomendada. Sempre que leio esse texto, sinto necessidade de meditar que se inicia exortando-nos para uma impossibilidade de alguém se enquadrar em uma das 5 características listadas e se arrepender. Ou seja, é um caminho sem volta, perda total da salvação. Outra coisa, na página 47 da revista do professor, o escritor da revista afirma que se trata de um perigo real a ser evitado por quem nasceu de novo. Considero uma afirmação confusa, pois já estudamos na lição 7 a necessidade do novo nascimento, ainda disponível nesse canal, que o novo nascimento só é dado aos que hão de herdar a salvação, pois, do contrário, teríamos que aventar a possibilidade de alguém nascer de novo e depois deixar de nascer, o que não encontra amparo nas Escrituras. Repito, nascer de novo é um dom estritamente espiritual e não pode ser confundido com uma credencial de membro, de obreiro, de obreira, de pastor ou de pastora. Ou nasceu ou não nasceu, pois está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, o Senhor conhece os que são seus. Por exemplo, o conjunto de irmãos que ressuscitarão por ocasião do arrebatamento, somado aos que estiverem vivos, sendo transformados e arrebatados, é formado por pessoas que nasceram de novo. É oportuno lembrar que apostasia se correlaciona ao filho da perdição, o líder anticristo, que governará o mundo durante a grande tribulação. Pois bem, assim como Deus governa por meio da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o sistema anticristo governará o mundo baseado em 3 pessoas ou sistemas satânicos, e são 1. A besta, 2. O falso profeta. E 3. O homem do pecado, ou o filho da perdição, ou o iníquo, ou o que vem segundo a eficácia de Satanás. Este será o líder maior, como está escrito. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Nesse sentido, há 3 possibilidades que integram esse ponto. A primeira é que
a apostasia é uma possibilidade para quem foi iluminado e que se trata de alguém avançado nas Escrituras, ou seja, com conhecimento avançado das Escrituras, bem como nos mistérios de Deus, provavelmente com dons raros ou mesmo ministeriais. A segunda é que a apostasia é uma possibilidade para quem vivenciou a palavra e o Espírito. Ou seja, alguém vivenciar o Espírito é muito próximo de ser ou ter sido usado em dons espirituais. Porém, as Escrituras mostram que isso pode não ser o suficiente, como está escrito. Lucas capítulo 10, versículo 20. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A terceira é que a apostasia é uma possibilidade para quem viveu as expectativas do reino de Deus. É razoável afirmar que Hebreus capítulo 6, versículo 5, texto lido na leitura recomendada, ao se referir ao século futuro, está falando do reino dos céus ou da vida eterna com Cristo. É possível encontrar a palavra reino 120 vezes nos evangelhos. Mesmo assim, vale lembrar que não devemos nos enganar, pois não é raro alguém estar num dia trabalhando para o reino, isto é, pregando muito bem, dirigindo muito bem, ou cantando e tocando instrumentos muito bem, para no dia seguinte estar desviado dos caminhos do Senhor. Nesse sentido, o escritor da carta aos Hebreus adverte-nos que a recaída, ou seja, o pecado grosseiro cometido por alguém que já viveu as expectativas do reino, pode se tornar um caminho à perdição espiritual sem volta. Na administração pública da União, dos estados e da maioria dos municípios, são necessárias duas moedas para se efetuar uma execução financeira, ou seja, pagar a fornecedores. As normas jurídicas da maioria dos países prevê punições semelhantes para crimes semelhantes. No entanto, para Deus, o juiz de toda a terra, leva-se em conta duas moedas. Além do pecado cometido, considera-se também o nível de envolvimento do transgressor com os temas espirituais por ocasião do cometimento do pecado. Por isso, reconheço e devemos reconhecer a enorme responsabilidade que assumimos perante nosso Deus ao recebermos dons e talentos entregues pelo Senhor Jesus. Número 3. A necessidade de confiar nas promessas de Deus. Também vamos dividir em 3 partes essa necessidade de confiar. Primeiro, o serviço cristão e a justiça de Deus. Os versículos 9 e 10 do capítulo 6 de Hebreus, que estamos comentando, edifica-nos, mostrando que haverá recompensa de tudo o que fazemos para o reino de Deus. Mesmo que a sociedade onde vivemos não te valorize, receba que o teu trabalho não é vão no Senhor. Em segundo, a perseverança de Abraão e a fidelidade de Deus. Os versículos de 12 a 15 da leitura recomendada lembram-nos de Abraão, que fez aliança com o nosso Deus, passando a ser o primeiro judeu. Além disso, Paulo escreve que Abraão é pai na fé de todos os cristãos. A perseverança costuma fazer a diferença entre o vencedor e o fracassado. Em Hebreus capítulo 11, versículos de 8 a 19, Abraão é apresentado como um dos mais conhecidos dentre os heróis da fé. Foi fiel na prova em relação a seu filho Isaque, espécie de primogênito, pois era filho de Sara, sua primeira esposa. Em terceiro, Cristo, sacerdote e precursor do crente.
Em Hebreus capítulos 6 e 20, Jesus é apresentado como nosso precursor, pois foi homem e morreu, mas ressuscitou e está vivo para sempre. Nesse sentido, encerro esta exposição citando as escrituras seguintes. Apocalipse capítulo 1, versículos 17 e 18. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Concluindo, comentamos a lição 6, perseverança e fé em tempo de apostasia. Estudamos a necessidade do crescimento espiritual, indo além dos rudimentos doutrinários sobre arrependimento e fé. Estudamos a necessidade do crescimento espiritual, indo além dos rudimentos doutrinários sobre batismos e imposição de mãos. Estudamos a necessidade do crescimento espiritual, indo além dos rudimentos doutrinários sobre ressurreição e juízo. Comentamos a necessidade da vigilância espiritual, sendo apostasia uma possibilidade para quem foi iluminado. Comentamos a necessidade da vigilância espiritual, sendo apostasia uma possibilidade para quem vivenciou a palavra e o Espírito. Espírito, quando se fala Espírito desse jeito solto, é Espírito Santo. Comentamos a necessidade da vigilância espiritual, sendo apostasia uma possibilidade para quem viveu as expectativas do reino. Além disso, meditamos na necessidade de confiar nas promessas de Deus, tendo em vista o serviço cristão e a justiça de Deus. Meditamos na necessidade de confiar nas promessas de Deus, tendo em vista a perseverança de Abraão e a fidelidade de Deus. E também meditamos na necessidade de confiar nas promessas de Deus, tendo em vista Cristo, sacerdote e precursor do crente. Até aqui, amém. Vou orar por você e por todos quanto venham assistir este vídeo ou estejam assistindo esse vídeo. Pai, em nome de Jesus te louvamos, te exaltamos e bendizemos o teu nome. Ó Deus Santo, recebe, Senhor, a nossa gratidão pela oportunidade de ministrarmos a Tua palavra, de meditarmos na Tua palavra. Portanto, Senhor, ajuda-nos a crescermos a cada dia na Tua palavra, como está escrito em Oséias, Senhor. Prossigamos em conhecer o Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor. Santifica-nos na palavra, pois a Tua palavra é a verdade. Abençoa, meu Senhor, em todo o tempo, em todo lugar, em todo tipo de equipamento, celular, tablet, computador, pessoal, ou da forma que esse vídeo chegar a cada pessoa, que seja, meu Senhor, abençoado, abençoada, segundo a multidão das Tuas misericórdias. Faz, ó Deus, a Tua palavra prosperar. Promove, Senhor, edificação, consolo, exortação. Promove a salvação, Senhor, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que em nome de Jesus você tenha sido abençoado ou abençoada com esse vídeo, que você se inscreva nesse canal, divulgue, curta, compartilhe, comente e clique no gostei. Em nosso próximo encontro, comentaremos a lição 7. Jesus, sumo sacerdote, deu uma ordem superior. Então, até lá, se Deus quiser. Amém.